Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar buscando o entendimento dessa ferramenta bendita que Deus permitiu como mecanismo do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, e também pelo seu conhecimento e dos valores morais do Evangelho, para evitarmos o concurso das graves enfermidades das obsessões. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, que trata de experiências, de orientações, de conselhos e até oportunidades de entendimento na prática em que o autor Hermínio Corrêa de Miranda vem nos trazer do propósito das realizações de reunião mediúnica de desobsessão com Jesus, para então nos trazer a oportunidade dessa edição, que é da Federação Espírita Brasileira. E a mediunidade é assim, meu caro ouvinte. Ela não se reduz à fé simples, amontoada de promessas brilhantes, em conjunto de ansiedades que nós trazemos, angustiosas às vezes, dos nossos corações. Ela não pode estabelecer uma edificação senão no reino interior, com a luz divina, reclamando trabalho, sempre persistente e sereno, nessa busca incessante que podemos realizar com Jesus. Confiando sempre na espiritualidade superior, e principalmente também, não é, meu caro ouvinte, acreditando em nós mesmos, porque nós podemos servir com essa ferramenta bendita no trabalho com o Mestre para auxiliar a tantos necessitados como nós e até mais do que nós nessas reuniões. Hoje vamos iniciar mais um capítulo dessa obra que tem por título Linguagem Enérgica. Sem dúvida alguma, a tônica do nosso diálogo com os irmãos desorientados é a paciência, apoiada na compreensão e na tolerância. Nada de precipitações e ansiedades. Bastam as ansiedades do irmão que nos visita, e se pretendemos minorá-las, temos que contrapor às suas aflições a nossa tranquilidade. Se o companheiro é agressivo e violento, o esforço deve ser redobrado, da nossa parte, em não nos deixarmos envolver pela sua faixa. A voz precisa continuar calma, em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno, sem pieguice. Isto não exclui, por certo, a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. E se for necessário dizê-la, é preciso que a voz não se altere a ponto de soar violenta, autoritária ou rude. A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Vamos esclarecer este conceito. Vamos repetir essa frase, meu caro ouvinte, porque ela é de grande sabedoria. A energia não está no tom de voz. Não precisamos gritar, não precisamos falar mais alto, mas é o que temos de conteúdo para oferecer, ou seja, naquilo que dizemos. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações
o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Ensina Emmanuel no livro Palavras de Emmanuel, sob o título O Verbo Humano e a Palavra Escrita. E Hermínio de Miranda continua: certo espírito apresentou-se-nos certa vez em estado de terrível agitação, caíra em poder de implacável hipnotizador, que o reduzira ao mais extremo desespero. Aproveitando-se da incorporação ao médium e da proteção do grupo, falou aflitivamente de seu problema. Este é o irmão a que já me referi ao contar que, depois de recolhido pelos trabalhadores espirituais, recaíra em poder de seu perseguidor. Quando me levanto para ajudá-lo, reclama em altos brados e com desprezos, que nada valem meus passes e minhas preces. Deseja morrer, desintegrar-se. Contraditoriamente diz a seguir que se vingará implacavelmente de seu obsessor, quando conseguir pegá-lo. Está possuído de intenso ódio e de muita revolta. Há uma palavra minha, diz que sim, que pediu a Deus, mas que isso de nada adiantou. Este é o momento em que certa dose de energia torna-se de imperiosa necessidade. Ele foi recolhido pelo nosso grupo, em estado de pânico e aflição indescritíveis, pois desencarnara, muito jovem, em condições dolorosas e trágicas. Foi socorrido e encaminhado a uma instituição hospitalar do espaço. A despeito de todo o cuidado e do carinho de nossos dedicados irmãos, resvala novamente no precipício da desarmonia, que o recoloca à mercê de seus perseguidores. Agora, mais desarvorado do que nunca, exige uma solução para o seu caso, deblaterando contra a ineficácia dos nossos métodos de trabalho. É hora de falar-lhe com mais firmeza, ainda que sem o mais leve traço de arrogância, de ressentimento ou de condenação. Ele precisa ainda e sempre de compreensão e de esclarecimento, mas tem que reconhecer também que Deus não se acha à nossa disposição para atender a qualquer capricho ou cumprir-lhe ordens. Então veja quanto essa experiência será beneficiada quando nós nos propusermos também a trabalhar nesse recurso. Quer dizer, o espírito foi atendido, foi acolhido pelo grupo e depois não permitiu-se no foco do interesse de esforçar-se e teve uma recaída e se permitiu novamente a intenção da vingança e do desenvolvimento do ódio. Então, eis a hora de firmar a palavra, de usar de energia, mas sem mudar o tom de voz, sem arrogância, sem constrangimento. Eis o segredo. Digo-lhe, pois, que ele não pediu a Deus, ele tentou exigir de Deus um imediato alívio para os seus males, que afinal de contas são decorrência de suas próprias faltas, contra a lei divina. Não é assim que as coisas funcionam. Por outro lado, também não posso lhe tirar a dor, como num passe de mágica. Ele deve convencer-se de que precisa ser mais humilde, mais paciente. A essa altura, porém, seu hipnotizador, que se achava presente, começou a indução, para impedir que ele escapasse novamente do seu poder. Um deles tentou aliciar a atenção de um dos componentes do grupo, uma jovem senhora, explorando sua repugnância por baratas e ratos. Dizia que a sala estava cheia de baratas astrais que subiam pelo corpo dela e de ratos que corriam de um lado para o outro. Tomou um pequeno lenço que se achava sobre a mesa e largou sobre as mãos que ela conservava pousadas sobre os olhos fechados. Ela se manteve firme e eu também não lhe disse nada, deixando brincar um pouco. Durante nossa conversa anterior, confirmada no prosseguimento do diálogo,
ele nos dera inequívoca demonstração de capacidade intelectual, poder de oratória, habilidade como argumentador, agressividade e arrojo. Era um líder, um professor de doutrina espírita. A cena com as baratas e os ratos astrais era no mínimo incongruente e revelava desespero, como quem apela para um recurso extremo, quando falham os outros. Percebera por certo que não conseguia convencer-nos pela argumentação. Achei, porém, que não era ainda a oportunidade de falar-lhe mais a sério sobre os seus recursos. Na reunião seguinte, pareceu-me que no momento propício chegara. A certo ponto, desviei sua conversação animada sobre a doutrina de Kardec para o problema das baratas. Como é que você, disse-lhe eu, um homem assim inteligente e culto, que se diz líder e mestre, faz uma brincadeira como aquela de baratinhas e ratinhos astrais? Então veja como é interessante os recursos que os comunicantes estabelecem para distrair, para tirar-nos as atenções. Eles nos observam, sabem dos nossos medos, sabem das nossas fraquezas, sabem também dos grandes esforços que realizamos para domar nossas más tendências. Então eles insistem nesses pontos e fazem desses recursos oportunidades para tirar o foco, para tirar nossa atenção, nos desviar-nos do recurso da prece e até para eles fugirem deles mesmos, porque a situação é insuportável, inclusive pelo que eles vivem, e sabem que são constrangimentos que eles gostariam de se livrar. Por isso essa desarvoração completa de exigir de Deus uma solução imediata. E quantos de nós também assim não procedemos, não é, meu caro ouvinte? Não aceitamos a vontade de Deus, não aceitamos a educação de espírito e quantas vezes nos permitimos também o desespero. É tudo aprendizado para todos nós. Vamos continuar analisando nesse capítulo que precisa da palavra enérgica e de vez em quando para estabelecer novo concurso de amor. Já já no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Diálogo com as Sombras. O autor você já sabe, é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira, que vem nos esclarecer acerca das propostas de experiências do próprio autor nas reuniões mediúnicas de desobsessão e o quanto nós temos a oportunidade de tirar proveito desses recursos da comunicabilidade e também auxiliar a nós mesmos, tanto quanto os espíritos comunicantes podem ser auxiliados pela espiritualidade superior. Estamos conversando sobre a necessidade do uso da palavra enérgica, que no caso apresentado por Hermínio Corrêa de Miranda, o espírito teve uma recaída por se permitir aos seus interesses particulares, às suas fraquezas. Então foi preciso levá-lo à razão o quanto ele estava se comportando de forma rebelde, exigindo de Deus uma cura imediata para os seus males. E então foi aí que ele se permitiu novamente ao concurso da ação dos hipnotizadores do espaço, tentando tirar das condições de reequilíbrio. Foi então que Hermínio de Miranda trouxe a palavra enérgica. E aí ele parece ter sido apanhado de surpresa, pensou. Talvez que, como eu deixara passar a ocasião de falar, na sessão anterior, o episódio ficara esquecido. Algo desconcertado, disse-me, evasivamente, como quem se desculpa. Foi o que eu encontrei aqui. Então veja que as comunicações elas se repetem, o mesmo espírito volta em reuniões adiante e nunca nós temos que ter essa pretensão de resolver o problema de ninguém imediatamente. Temos que deixar o curso das ações estabelecerem-se pela ação do mundo espiritual, que pode trazer o comunicante várias vezes na reunião até que ele receba ajuda. Mas estava evidentemente desbalanceado e muitas vezes um pequeno incidente como este
facilita-nos o acesso à verdadeira motivação da sua problemática. Eis aí o cerne da questão: chegar na verdadeira origem da problemática do comunicante. E pode demorar bastante. Mas não nos esqueçamos, o momento tem que ser oportuno, e para isso só podemos contar com a intuição, dado que os espíritos que nos ajudam não nos transformam em meros repetidores de suas palavras. Eles nos orientam e assistem, mas deixam a nosso critério a condução do diálogo. Raramente interferem e, quando isto se torna imperioso, fazem-no com extrema discrição, limitando-se a transmitir uma pequena informação para que o próprio doutrinador a desenvolva, com seus recursos. Em casos excepcionais, sob condições especiais, mentores espirituais presentes incorporam-se em outros médiuns para doutrinar o espírito manifestado. É comum, nesses casos, falarem com inusitada energia e firmeza, e, no entanto, sem o menor traço de rancor, de impaciência, de agressividade. Um desses companheiros amados, certa vez, disse um basta, com incontestável autoridade ao espírito que deblaterava com arrogância e impertinência. O problema da palavra enérgica é, pois, extremamente delicado. Se pronunciada antes da hora, no momento inoportuno, pode acarretar inconvenientes e perigos incontornáveis, pois que não podemos esquecer de que os espíritos desarvorados empenham-se com extraordinário vigor e habilidade em arrastar-nos para a altercação e o conflito, clima em que se sentem muito mais à vontade do que o doutrinador. Se este topar a briga, estará arriscando-se a sérias e imprevisíveis dificuldades. Não pode, por outro lado, revelar-se temeroso e intimidado. Esse meio termo entre destemor e intrepidez é a marca que distingue um doutrinador razoável de um incapaz, pois os bons mesmos são raríssimos. E aquele que se julga um bom doutrinador está a caminho de sua própria perda, pois começa a ficar vaidoso. Então jamais nos permitamos a nos projetar dessa forma, caro ouvinte, de nos colocarmos em evidência, desejarmos fama, desejarmos reconhecimento, porque tudo isso nos afasta do grande propósito de crescimento. Os próprios espíritos desequilibrados encarregam-se de demonstrar que não há doutrinadores impecáveis. Muitas vezes envolvem, enganam e mistificam. Se o doutrinador julga-se invulnerável e infalível, está perdido. É melhor passar suas atribuições a outro, que, embora não tão qualificado intelectualmente, tenha melhor condição de conseguir manter-se ao mesmo tempo firme e humilde. Então é assim mesmo, nós somos aprendizes, nós não somos infalíveis, nós estamos em aprendizagem constante, nós somos grandes necessitados e não precisamos de nenhum destaque, nenhuma formação especial qualificada intelectualmente para estar nesse papel. É preciso, sim, sentimento, empatia, oportunidade de desejo de servir e reconhecer-se sempre no processo evolutivo na caminhada com Jesus. A interferência enérgica é, pois, uma questão de oportunidade. Precisa ser decidida à vista da psicologia do próprio espírito manifestante e da maneira sugerida pela intuição do momento. Nunca deve ir à agressividade, à irritação, à cólera e jamais ao desafio. Qualquer um de nós redobra suas energias quando desafiado. É humano e incontestavelmente humano esse impulso. Quando alguém põe em dúvida um que seja dos nossos mais modestos atributos, tratamos logo de provar que ao contrário é naquilo que somos bons. Ademais, seria desastroso recuar, intimidado, depois de uma observação mais enérgica. O espírito perturbado tiraria disto o melhor partido possível para os seus fins. Uma das muitas armas que manipulam com extrema habilidade é a do ridículo. Se cairmos na tolice de dizer-lhes algo que não podemos sustentar, ou em que transpareça uma pequena pitada de cinismo,
de hipocrisia ou de prepotência, estaremos em apuros muito sérios. É preciso, pois, estarmos atentos e preparados para interferir com mais energia, certos de que firmeza não é estupidez, nem grosseria, e que o mais profundo amor fraterno pode e deve coexistir no mesmo impulso de exortação franca e corajosa. Precisamos saber quando dizer que eles estão errados e por quê. Nada de gritos e murros na mesa. Estes momentos de firmeza são também necessários quando o espírito entra no processo de costumo chamar de crise, ou seja, quando começa a perceber que está cedendo. Ainda veremos isto mais adiante neste livro. Basta aqui dizer que a energia, nesse caso, tem que ser ainda mais adoçada, encorajada e não repressiva. Em suma, a palavra enérgica é necessária, indispensável mesmo, em frequentes ocasiões, porque em muitos casos é fator decisivo no despertamento do irmão aturdido, mas deve ser dosada, com extrema sensibilidade, e o momento certo escolhido com seguro tato. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 6, Médiuns. Não procures o médium dos espíritos benfeitores, qual se fosse defrontado por um ser sobrenatural. Quem se empenha a semelhante adoração, copia a atitude dos companheiros do profeta Moisés, quando se devotavam aos ídolos inativos, com a diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo e é sobretudo nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do espírito, que flui da lição que se derrama da vida maior, e não o garimpo de fenômenos superficiais, que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Lembremo-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus, há quase 2000 anos, não mais qual Tomé, sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos, que procuram e encontram não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no Espírito imperecível em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. Emmanuel para todos os nossos corações, meu caro ouvinte, que essa doutrina de amor continue a nos inspirar, a nos fortalecer, a nos dar os alicerces necessários para a superação de todos os entraves que nós criamos para nós mesmos, na responsabilização do uso do livre-arbítrio, e que possamos, no trabalho do bem, no conhecimento de si mesmo, na busca incessante pelos valores do amor do Cristo, pois Ele é o médium de Deus, esse grande intermediário que vem nos facultar ao encontro do reino de Deus, que podemos construir dentro de nós mesmos, meu caro ouvinte. Que você receba muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.